Deuteronômio capítulo 3. Em seguida, voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro com todo o seu exército e nos atacou em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos junto com o seu exército e a sua terra. Você vai fazer com ele a mesma coisa que fez com o rei Seom, em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, com todo o seu exército. Nós os derrotamos até que não restou nenhum sobrevivente. Conquistamos todas as suas cidades. Foram ao todo 60 cidades em toda a região de Argob, que pertencia ao reino de Og, em Bazã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros e portas com trancas de ferro. Isso sem contar as cidades sem muros. Destruímos completamente o reino de Bazã, tal como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, matando todos os homens, mulheres e crianças. Mas ficamos com todo o gado e outros bens da cidade. Foi assim que conquistamos, naquela ocasião, as terras dos dois reis dos amorreus, a leste do rio Jordão, que vão desde o rio Arnon até o monte Hermon. É bom esclarecer que os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. Tínhamos conquistado todas as cidades do Planalto, de toda a região de Gileade e de Bazã, incluindo as cidades de Salcá e Edrei, cidades do reino de Og de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último dos gigantes refaíns. A cama de ferro usada por ele está na cidade amonita de Rabá e media 4 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. A terra da qual tomamos posse naquela época incluía o território que vai de Aroé, junto ao rio Arnon, até mais da metade da região montanhosa de Gileade, incluindo suas cidades e todas as terras que formavam o antigo reino de Og, rei de Bazã. Essas terras foram dadas às tribos de Ruben e de Gade. O restante da região de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Bazã era conhecida antigamente como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, tomou posse de toda a região de Argob até as fronteiras dos Gesuritas e dos Maacatitas. Por isso, essa região é chamada até hoje de Avote-Jair, que significa cidades de Jair. Depois dei Gileade ao grupo de famílias de Maquir. As tribos de Ruben e Gade dei a região que vai desde o ribeiro de Jaboque, em Gileade, até a parte central do vale do rio Arnon. Dei a eles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o rio Jordão, desde Quinerete até o Mar Morto, também chamado de Mar da Arabá, no pé do Monte Pisga, no leste. Na mesma ocasião, eu lhes lembrei o seguinte: o Senhor, o seu Deus, deu a vocês esta terra para que tomem posse dela. Todos os guerreiros devem marchar à frente das outras tribos irmãs para além do rio Jordão, para conquistarem a terra que o Senhor está dando a Israel. Mas as mulheres e as crianças e o gado de vocês, e sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já dei a vocês. Até que o Senhor dê descanso aos seus irmãos israelitas, como deu a vocês, para que eles também herdem a terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a eles, do outro lado do rio Jordão. Então vocês poderão voltar para as terras que dei a vocês. Naquela ocasião, eu também disse a Josué: você viu o que o Senhor, nosso Deus, fez àqueles 2 reis. A mesma coisa acontecerá com todos os reinos do outro lado do Jordão. Não tenham medo deles, pois o Senhor, o seu Deus, lutará por vocês. Foi também naquela ocasião que eu pedi a graça do Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, o Senhor já começou a mostrar a este seu servo a sua grandeza e a sua forte mão. Pois que Deus existe nos céus ou na terra que possa fazer as coisas grandiosas que o Senhor fez? Suplico agora que me deixe passar o Jordão e me deixe ver esta boa terra, como a bela região montanhosa e o Líbano.
Porém, o Senhor ficou muito irado contra mim e por causa de vocês e não atendeu a minha súplica. Não fale mais nisso, ordenou ele, mas suba ao ponto mais alto do monte Pisga. Dali você poderá olhar para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e ver de longe a terra com os seus próprios olhos. Mas você não atravessará o Jordão. E depois dê ordens a Josué: encoraje-o e fortaleça-o, porque Josué vai conduzir o povo à conquista da terra que você vai apenas ver do alto do monte. Assim ficamos no vale, perto da cidade de Bet-peor. Deuteronômio capítulo 4. Agora, ó povo de Israel, ouça com atenção as leis e todas as ordens que eu estou transmitindo a vocês, para as cumprirem e para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Não acrescentem nem retirem nada destas leis, mas guardem todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-peor, quando ele exterminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Mas vocês, que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, continuam vivos. Estas são as leis, às quais vocês deverão obedecer quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor. Ele me deu essas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito desta lei, vão exclamar: que outro povo é tão sábio e prudente como Israel? Pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente entre nós todas as vezes que pedimos a sua ajuda? E que nação tem leis e decretos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Mas tomem cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que viram Deus fazer, que os milagres realizados por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam um efeito permanente nas suas vidas. E contem isso aos seus filhos e netos. Não esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo na minha presença, para que ouçam as minhas palavras e aprendam a ter reverência para comigo a vida inteira, e as ensinem aos seus filhos. Vocês atenderam à convocação e ficaram reunidos no pé do monte. O monte ardia em fogo até os céus, em meio às nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas além da voz, não viram forma alguma. Ele anunciou a vocês a sua aliança, os 10 mandamentos, que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, o Senhor mandou-me ensinar a vocês as leis e os decretos para que fossem cumpridos por vocês quando estiverem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor, o Deus de vocês, falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham todo o cuidado para não se corromperem fazendo algum ídolo, alguma imagem de qualquer tipo, seja em forma semelhante a homem ou mulher, ou semelhante a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa pelos céus, ou a qualquer criatura que rasteja na terra, ou a algum peixe que vive nas águas. E quando olharem para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas e todos os corpos celestes, não sejam seduzidos a inclinar-se e adorar o que o Senhor, o seu Deus, repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. O Senhor tirou vocês da prisão do Egito, aquela fornalha de ferro, para serem o povo de propriedade dele, como verdadeira herança do Senhor, como hoje, de fato, são. Mas o Senhor ficou irado comigo por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês como herança. Vou morrer nesta terra, sem atravessar o Jordão, mas vocês o atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Vigiem, porém, para não esquecerem da aliança que o Senhor,
o seu Deus, fez com vocês. Vocês estarão rompendo a aliança do Senhor se fizerem algum ídolo, imitando a aparência de qualquer coisa ou ser que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e passarem muitos anos naquela terra, e tiverem cedido à corrupção, fazendo alguma imagem de escultura ou figura de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, o céu e a terra são testemunhas de que vocês serão rapidamente varridos da terra, da qual vocês estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês serão poucos dias de vida ali, serão completamente destruídos. O Senhor espalhará vocês entre as nações, e restarão poucos de vocês entre os povos aos quais o Senhor os levará. Lá, vocês prestarão culto a ídolos feitos de madeira e de pedra, ídolos feitos por mãos humanas, ídolos que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. Naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão, quando o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando chegarem aqueles dias de angústia, quando todas essas coisas acontecerem com vocês, então nos últimos dias, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e darão ouvidos ao que ele diz. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com seus pais. Agora, pois, examinem toda a história antiga, desde o dia em que o Deus criou o homem sobre a terra. Observem o céu de uma ponta até a outra, para ver se podem encontrar algo tão grandioso como isto, ou se já se ouviu algo semelhante. Que outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram, e continuou vivo? Ou ouviu falar de um Deus que resolveu tirar um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, milagres e lutas, com mão forte e braço estendido, e feitos espantosos? Pois foi isso que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Ele fez essas coisas para que vocês compreendessem que o Senhor é Deus, e que não existe outro além dele. Ele fez com que vocês ouvissem dos céus a voz dele, quando deu instruções a vocês, e na terra ele mostrou o seu grande fogo. Ele mostrou o seu... Até mesmo do meio das chamas, vocês ouviram as suas palavras. Ele os tirou do Egito com grandes demonstrações de poder, porque amou os seus pais e escolheu a descendência deles, para lançar para longe de vocês outras nações maiores e mais poderosas do que Israel, e para dar a vocês as suas terras como herança, como vemos hoje. Portanto, reconheçam hoje e meditem em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra, não há outro. Guardem as suas leis e os seus mandamentos que hoje transmito a vocês, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos que vêm depois de vocês, e para que vivam por muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Então Moisés separou 3 cidades situadas a leste do rio Jordão, para servirem de refúgio a todo aquele que tivesse matado alguém involuntariamente. O perseguido poderá fugir para uma dessas cidades, a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Estas são as leis dadas por Moisés ao povo de Israel. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés comunicou aos israelitas quando saíram do Egito. Eles estavam acampados a leste do rio Jordão, no vale, perto de Baal-Peor. Esse território era antes ocupado pelos amorreus, governados pelo rei Seom, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os israelitas destruíram quando saíram do Egito.
Israel tomou posse da terra dele e das terras de Og, rei de Bazã. Estes dois reis reinavam a leste do rio Jordão. As terras conquistadas por Israel iam desde Aroé, à beira do rio Arnon, até o monte Sirion, isto é, o Hermon, e abrangia toda a Arabá, a leste do Jordão, até o mar da Arabá, nas encostas do monte Pisga.